Graças e paz, igreja. Pedindo ajuda aos universitários. Seja forte. É com muita alegria que nessa manhã nós estaremos juntos refletindo a mensagem do Senhor. Nós somos muito gratos a Deus por essa manhã maravilhosa e por estarmos aqui adorando ao Senhor. Nós temos um texto maravilhoso que iremos compartilhar com os irmãos. E o nosso tema, enquanto os irmãos ali se preparam, né? Vou guardar um pouco. Eu quero orar com a igreja. Os irmãos podem baixar a cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós te adoramos nesta hora, te adoramos, Senhor, na tua presença, pedindo que o Senhor, através da palavra do Senhor, fale aos nossos corações. E que o Senhor mesmo nos convença, diante da tua palavra, a sermos obedientes ao Senhor, a obedecermos a tua palavra como famílias do Senhor. Nos encoraja, Senhor, nesta manhã. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós temos muitas dificuldades, e nós não somos perfeitos como famílias, mas nós queremos, Pai, pedir do Senhor, a graça do Senhor e as forças e o encorajamento para que nossa família esteja sempre na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Fala conosco através da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. E o nosso tema é o slide antes, por favor. O nosso tema é a importância da instrução para as crianças. Nós temos um texto, irmão, bem conhecido na palavra de Deus, que é em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. O interessante é que nesse texto, esse versículo, ele afirma a necessidade básica de qualquer família, chama ao compromisso de instruir, né? Que é a necessidade básica de instruir qualquer família. E muitos acham que esse versículo é uma promessa, mas ele não chega a ser uma promessa. Ele é um versículo que ele foi apresentado e nos ensina, né, como ajudar nossas crianças e nossos filhos como pessoa a ser instruído na palavra do Senhor. E a Bíblia, ela esclarece como, marcando aqui a nossa personalidade, influência, como nós somos, como devemos ser moldados, como o nosso caráter deve ser moldado diante da palavra do Senhor. E a Bíblia, ela é muito clara e é o nosso guia, né? Quando diz que as nossas crianças, elas precisam serem instruídas na palavra do Senhor. E essa instrução, ela é muito no lar, né? É uma necessidade básica, e a Bíblia esclarece que aquilo para o qual nós fomos instruídos, ela marcará a nossa o quê? Personalidade. E vai influenciar, né? Que nós somos lá na frente. E, diante da palavra de Deus, a instrução dos nossos filhos é uma missão que não pode ser negligenciada. E quando nós, como pais, negligenciamos essa missão, nós corremos um grande risco, um grande perigo de nossos filhos se desviarem, de nossos filhos se afastarem da presença do Senhor. E, diante da palavra de Deus, nós temos que entender que
quando estamos caminhando com o nosso Deus, obedecendo a palavra, nossos filhos podem. Existem tantos filhos de famílias cristãs e líderes que se afastam do Senhor também. Mas não é culpa nossa. O importante é não negligenciarmos a palavra e sermos fiéis a essa palavra. Por quê? Porque nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre os seus propósitos na vida da nossa família. Nós não podemos desanimar, não devemos desanimar. Por isso, devemos ter o foco na palavra, na oração e trazer nossos filhos para a presença do Senhor. Aqui na igreja, a igreja é o lugar onde nossos filhos vão crescer, vão amadurecer, vão se relacionar com outras pessoas e vão aprender de Deus para pôr em prática na sua vida diária. Assim como nós adultos também, quando a gente vem à igreja e não negligenciamos a igreja, nós estamos caminhando pela palavra em obediência a essa palavra. A nossa responsabilidade como pais é muito grande. E quando nós negligenciamos a obra de Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor diário, nossos filhos estão nos observando. Eles veem o que a gente não vê. Interessante que a nossa filha mais velha passou por uma situação interessante na faculdade, quando ela passou com 17 anos numa faculdade pública, lá em Belém do Pará. Ela chegou em casa tão feliz, e ela disse assim: mamãe, a gente está muito feliz porque a gente alcançou o nosso objetivo, passamos no curso que a gente tanto queria, e nós estudamos tanto e conseguimos. Eu disse: glória a Deus, filha, vamos agradecer a Deus. Ela disse: é mesmo, mas tem uma coisa, mamãe, eu vou comemorar com meus colegas da faculdade. É, filha, é. Eu vou comemorar onde? Ela disse: nós vamos para um sítio. E vamos passar o dia nesse sítio, tomando banho de piscina, nos alegrando. E ela estava muito feliz naquele dia. E eu disse, dentro de mim, eu disse: Senhor, me dê sabedoria agora para orientar essa filha. E eu não quero bater de frente, porque ela é adolescente, né? Então, eu preciso que ela entenda o que eu vou dizer. E aí eu disse: é, filha, você está muito feliz, mas tem uma coisa aí que você não sabe. O que é, mamãe? É que lá nesse sítio, Jesus não vai estar. E mamãe? Jesus não vai estar, não. Olha, porque lá vai ter bebedeira, lá vai ter festa, lá vai ter tanta coisa feia, tanta coisa ruim, que Jesus não se agrada. E por isso Ele não vai estar nessa comemoração, não. Sabe onde Jesus vai estar? Na igreja. É lá que é o lugar de nós agradecermos a sua bênção, a sua vitória. Lembra que você estudou, se esforçou, o papai orou, a mamãe orou, sua irmã orou, a igreja orou. Então, agora é um momento de gratidão na igreja. Lá onde os seus colegas vão, vai ter muita coisa feia. Você pode até se decepcionar. Jesus não estará lá. Aí ela pensou e disse: mamãe, é verdade. Se Jesus não estará lá, eu não vou. Se Jesus não vai estar, eu não irei naquele lugar. Naquele momento, eu respirei fundo, mamãe Ana, e agradeci a Papai do Céu e disse: Deus, obrigado, porque o Senhor ouve a oração de uma mãe aflita. Então, no momento da aflição, ore pelo seu filho, ore por sua filha, fale com Jesus antes de dar a resposta, porque eu queria dar uma resposta sábia para ela, para não deixar ela triste, desanimada. E naquele momento fiquei tão grata a Deus por a resposta dela. E ela não foi. E na semana seguinte, quando ela chegou na faculdade, os colegas contaram, sabe o quê? Que lá teve coma alcoólico. Colegas que foram para o hospital em coma alcoólico. Eles beberam tanto
tanto que eles entraram em coma alcoólico. Está vendo? Como é que o Senhor nos orienta como pais, se nós negligenciarmos família do Senhor? A palavra certa, na hora certa, nós estamos perdidos. Não temos que temer, mas temos que agir com sabedoria do Senhor. Falar as coisas certas, na hora certa, pedindo ao Senhor que nos ajude naquele momento para falarmos palavras sábias com os nossos filhos. E o Senhor vai honrar a sua fé, vai honrar a sua confiança nele, como honrou a minha. E ela disse: mamãe, eu tinha esquecido que acontecem essas coisas lá. Eu disse: filha, você é muito jovem ainda para entender muita coisa, mas você vai viver muita coisa aí na faculdade que não agrada a Jesus. Mas priorize o Senhor na sua vida, sempre. Não dê ouvido às coisas de fora. Não dê ouvido aos seus colegas. Cuidado. Vigia. Eu sempre dizia, vigia. Qual é o versículo? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Está lá em Provérbio. E nós as criamos assim. Toda vez que iam sair, qual é o versículo? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Desde criança, a gente criou as filhas assim. E como é bom, como pais cristãos, pais espirituais, nós falhamos, nós não somos perfeitos como família, como pais, mas nós cremos em um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, o Deus da palavra. Aqui quem nos instrui é a palavra, quem nos instrui é a Bíblia Sagrada. Então eu preciso ler esse livro, eu preciso meditar nessa palavra, para instruir nossos filhos com sabedoria do Senhor. Pastor Zilton. E Deus, Ele vai nos direcionando. Nós temos ali uma foto e aquele tubo de bolas bem grande que vocês estão vendo ali, né? Ele explica algo interessante, né? Tem algo bem interessante aí. Está vendo tantas bolas ali, eu não consigo ler, que as palavras estão muito pequenas. Eu vou ler daqui. Os pais têm mais de 3.000 horas ao ano, representadas pela grande torre de bolas. Uma torre de bola grande aqui do lado, né, de ping-pong, para ensinar seus filhos sobre Cristo. Vamos pensar. Essa torre de bola é imensa, bem cheia, não é? E bem alta. E os pais têm mais de 3.000 horas do ano. Para quê? Para ensinar seus filhos sobre Jesus. Olha quanto tempo nós pais temos em casa, na igreja, na rua, onde eles forem. Nós estamos ensinando com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa fala, com a nossa forma até de pensar. Nós estamos ensinando. E nós temos muito tempo para fazermos isso. E a igreja tem uma média de 40 horas apenas ao ano, né? Que é representada por esse vaso bem pequeno aqui, ó, de bolas de ping-pong. O menorzinho, que está do lado aqui direito, do lado direito. 40 horas na igreja. É pouco tempo, né, pastor? É muito pouco. Mas esse pouco tempo, irmãos queridos, famílias do Senhor, isso faz uma diferença maravilhosa na vida dos nossos filhos. Mesmo um tempo curto, mas eles aprendem muito se nós não negligenciarmos a casa do Senhor, a obra do Senhor, a forma como nós nos apresentamos como família do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos convida a fazer, obedecer a palavra. Esta é a razão pela qual Deus deu aos pais a responsabilidade principal de discipular os seus filhos. Então, 40 horas, né, é muito pequeno para
3.000 horas o ano inteiro. Então, nós temos mais tempo aonde? Fora da igreja, em casa, com os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que esse curto tempo não é importante na vida deles. É muito importante os filhos virem à igreja, estarem matriculados na escola dominical. A escola dominical, Igreja do Senhor, Famílias do Senhor, é a melhor escola do mundo. Eu fui uma criança de escola dominical. E eu tenho muita alegria em dizer aos irmãos isso. Muita alegria. Eu não perdi a escola dominical por nada. E quando nossas filhas foram crescendo, lá estava. Desde o berçário da igreja, elas estavam na escola dominical. E elas passaram por todas as fases, todas as classes da escola dominical. Mas não foi só a igreja. Também em casa, a forma como ensinávamos e como estávamos sempre envolvidos na obra de Deus. E eu sempre disse isso para os meus pastores, nas igrejas onde passamos, que eu quero sempre dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta a te obedecer. Deus me livre do meu pastor me pedir uma coisa e eu dizer não. Digo não. Mesmo que eu não consiga, mesmo que eu me acabe toda, mas eu vou, eu obedeço. Sabe por quê? Porque ele é o meu líder. Acima dele, ele é o meu líder espiritual. E acima dele está quem? Deus. É Deus que fala o coração do nosso pastor, como ele deve dirigir a casa do Senhor e as famílias do Senhor. E quando nós obedecemos as regras, quando nós obedecemos a palavra de Deus, e quem está nos liderando, irmãos, a bênção é muito grande. É bênção por todo lado. E nós precisamos ser gratos a Deus por essa bênção. Por termos um líder espiritual que ora por nós, que prega a palavra de Deus e nos ensina a palavra. E nossos filhos aprendem juntos, não é assim? Eles estão aqui para aprender e para colocar em prática no seu dia a dia. Lá na bola, com os amigos, quando estão jogando, dando testemunho do Deus que eles servem. Não é? Lá na faculdade, ou em qualquer lugar que eles estejam, eles vão lembrar: não, domingo meu pastor pregou assim, assim, assado. E eu preciso praticar. Eu preciso colocar em prática, porque foi a palavra ensinada. E se nossos filhos, eles observam como nós agimos, eles vão fazer o mesmo. Não. Se aquela nossa filha não visse em nós testemunho, será que ela ia me obedecer? Ia nos obedecer? Ou ela ia para aquele sítio, curtir a alegria, né? E ver tanta coisa feia que aconteceu lá. Então, isso depende muito também de nós pais. Mas nós vamos ver agora, a Bíblia nos exorta, né, a 2 princípios fundamentais sobre a educação familiar. Vamos ver o primeiro princípio, a instrução. Primeiro princípio é: a instrução da criança deve ser uma prioridade intencional da família. Essa prioridade intencional da família, irmãos, fala de organização pelo educador. O educador é papai e mamãe, que precisa ter essa intenção de ajudar os nossos filhos a terem experiências próprias, experiências com Deus, experiências com os amigos, experiências com as famílias, experiência onde eles estiverem. Nós é que direcionamos, como pais espirituais, devemos nos organizar. Como? Primeiro passo é você buscar a sua comunhão diária com o Senhor. Sim, missionária, O que é comunhão diária com o Senhor? É estar toda hora de joelho orando, pulando, gritando? Não. É no silêncio mesmo.
É você acordar, agradecendo ao Senhor pelo dia, agradecendo ao Senhor pelas vitórias daquele dia. Não levante da sua cama sem agradecer. Não levante reclamando porque seus filhos estão vendo. Ah, hoje o dia vai ser assim, vai ser assado. Ah, hoje tem chuva, hoje tem sol. Ah, hoje tem tempestade, hoje tem isso. Deixa com Deus. Não atropele as coisas. Não adiante nada. Não fique ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Levante agradecendo, entregue o seu dia ao Senhor. E diga: Deus, obrigado por esse dia. Me ajuda a ter um dia abençoado e feliz na Tua presença. E ajuda meus filhos também a agirem assim. Então não aceite coisas negativas logo quando levanta da cama. Não. Deus, o Senhor está comigo. Eu quero agradecer por isso. Ore a Deus, leia, nem que seja um versículo no dia. Você não tem tempo nenhum, porque você é muito ocupado. Trabalha muito, vive cansado, não tem tempo. Missionário, isso é conversa de quem tem tempo. Não. Mesmo que você não... A gente, quando quer, a gente faz tempo. A gente faz o tempo acontecer. Quando estávamos no seminário, um professor americano, ele disse assim, pastor Newton, um colega, ele foi pegar o trabalho de todos os alunos, né? Recolher os trabalhos de todos os alunos que ele tinha passado na semana anterior. Aí um colega disse: professor, eu não vou entregar meu trabalho porque eu não tive tempo. Aí ele disse assim: você teve... Americano, né? Ele é bem rígido, né? Nós tivemos professores americanos bem rígidos. E ele disse assim: você tem 24 horas do dia. O que é que você faz de 6 da manhã à meia-noite? Aí ele disse: eu trabalho, eu estudo. Não, e de meia-noite até 6 da manhã, eu durmo. Acorde. Você não vai dormir. Você vai fazer o seu trabalho e vai entregar. E eu não aceito desculpas, não. 0 para você. É para o próximo você não repetir. E ele dava 0. E eu aprendi com ele, com esse professor, que quando eu não tenho tempo de 6 da manhã à meia-noite, de meia-noite até 6 da manhã eu tenho que fazer. Porque é o tempo que eu tenho. E quando nós temos igreja do Senhor, famílias do Senhor, compromisso com a palavra, a nossa responsabilidade dobra, sabia? Dobra. Uma vez lá na Bahia, o nosso pastor, nós estávamos numa igreja de 1.500 membros. Uma igreja missionária, uma igreja ativa, uma igreja com muitos ministérios. E o pastor chegou para mim um dia e disse, na semana do mês das crianças, 12 de outubro, ele disse: missionária, vem cá. Quem vai levar a mensagem domingo é você. Eu, meu Jesus Cristo, pastor, o senhor me deu... O senhor... Tem certeza, pastor, que sou eu? É você mesmo. Está aqui o tema, se vire lá. O púlpito é seu, domingo de manhã. Na igreja tinha 1.000 pessoas. Domingo de manhã, a EBD lá é cheia, lotada, não tem lugar para sentar naquela igreja, ali em Salvador. E aí eu fui. Vocês pensam que eu dormi naquela noite? Não, eu jejuei. Eu fiz como o meu professor me ensinou. Eu dormi apenas 2 horas, dormi mais cedo, descansei bem o corpo, a mente, porque se a mente não estiver descansada, a gente não assimila nada, e fui estudar. E no dia seguinte, o Senhor falou aquilo que Ele desejava falar através da palavra, usando uma simples serva. Por quê? Porque eu me coloquei à disposição do meu Senhor e fui obediente a Ele. E quando nós fazemos assim, em obediência à palavra de Deus e a Deus, tudo dá certo. Dá nada errado. Você sente paz, você sente alegria em estar na presença de Deus. Eu não estou aqui porque eu estou cansada. Eu estou cansada. Não, eu estou feliz em estar aqui, porque Deus está aqui entre nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer? A alegria do Senhor
é a nossa força. E eu passo o dia assim, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando os problemas vêm, as dificuldades, e as coisas ruins, quer atrapalhar a minha fé, a alegria do Senhor é a minha força. Eu recito até alto dentro de casa, para não esquecer que a minha alegria está no Senhor. Ele é a minha alegria. Quando eu estou lá no hospital, a cada 3 semanas, a cada 21 dias, recebendo a medicação que eu faço oncológica, eu sento naquela cadeira, a alegria do Senhor é a minha força, e durmo. Eu durmo. E quando eu acordo, eu procuro falar com os pacientes ali, eu levo um folheto, eu dou a um, eu dou a outro. A alegria do Senhor é a nossa força, tome. Olha, fique em paz, a gente só vai no dia que Jesus quer. Eu ainda estou aqui, eu já vou fazer 6 anos desse tratamento, e eu ainda estou aqui em pé. É porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. Quando você tiver com problemas, quem não tem? Quem não tem? Diga aí. Todas as famílias têm dificuldades, têm problemas, passa por lutas, passa por tribulações, mas a palavra de Deus diz: no mundo tereis, mas seja o quê? Tenha bom ânimo. Eu estou contigo. Jesus não prometeu, não é promessa do Senhor, Ele está conosco, não é? Então, a instrução da criança, ela deve ser uma prioridade intencional. Nós temos agora filhos instruídos no caminho do Senhor. Desde cedo, nós precisamos instruí-los no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. E eles têm a necessidade de ser apresentado o Evangelho. Aí está o Evangelho, né? E reconhecer, crer e pedir. Eu, como pai, você, como pai e mãe, precisa levar seu filho até Jesus. Não dê esse privilégio para os outros. Não delegue esse privilégio para a sua igreja. Não delegue esse privilégio para terceiros. Não. Se você é salvo, se você é crente em Jesus, tenha o privilégio de levar seus filhos até Jesus. É maravilhoso. Quando a gente evangeliza uma criança e ela diz: eu creio em Jesus. Eu recebo Jesus agora no meu coração. E ele é salvo por Jesus. Então, reconhecer que é pecador, crer, acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e pedir através de uma oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e a partir de agora eu sou o teu servo ou a tua serva. Tenha esse privilégio de levar até Jesus. E o dever dos pais? É dever dos pais também. Os pais, eles são responsáveis pela formação dos filhos. É muita responsabilidade, né, pastor? Formação dos filhos. Os pais são responsáveis. Nós sabemos disso, não é? Igreja do Senhor. Mas é da vontade do Senhor que os filhos sejam o quê? Preparados para quê, igreja? Para atingir os alvos que ele estabeleceu. Então, é da vontade de Deus que os nossos filhos, né, que os nossos filhos sejam preparados. Como é que eu e você vai preparar seu filho, nosso filho, para alcançar os alvos de Deus? Aqui na igreja. Quando ele se envolve aqui, nos trabalhos do Senhor, na obra do Senhor. Tem a classe de escola dominical, meu filho está lá aprendendo verdades espirituais que vão ficar para toda a sua vida. Tem um coral aqui cantando, tem ensaio nas datas comemorativas, traga seu filho. Tem a alegria de trazê-lo à casa do Senhor. Não, eu vou levar. A professora falou, lá deu a Carlinha deu o aviso, a Camila, as irmãs do Ministério Infantil deu o aviso. Isso é prioridade. Tenha prioridade. Dê a seu filho essa alegria de participar das coisas do Senhor. Lá em casa a gente sempre fazia isso. A gente sempre, lá na Bahia, tinha uma igreja, primeira igreja batista de Feira de Santana, fomos membros lá também. E lá tinha muito coral, muita coisa com criança, e as nossas filhas estavam sempre lá. Nós temos as fotos
delas pequenininha lá, no altar do Senhor, cantando, em peça teatral, do dia de Natal, Páscoa, todas as programações. Nós fazíamos o possível e o impossível para levá-los. E como isso é importante. A criança, ela quer participar. Mas a criança vem sozinha, papai, para a igreja? Hein, mamãe? Vem não, depende de quem. Mas papai trabalha muito, não tem tempo. Mamãe traz. Mamãe trabalha muito, não tem tempo. Vovó traz. Alguém tem que trazer para que seus filhos sejam preparados, não é? Preparados para atingir os alvos que Deus estabeleceu na vida dele. Isso dá trabalho, não é? Mas é responsabilidade nossa. É ajudando na formação espiritual dos nossos filhos. Cada coisa, por menor que seja, papai e mamãe, que sua criança faça aqui na igreja, desde o berço, devemos trazer para a casa do Senhor. É a formação espiritual. E o texto esclarece que a criança deve ser instruída. A responsabilidade de educar uma criança exige o quê, igreja? E isso é profundo, não é a igreja do Senhor. O compromisso, a responsabilidade de educar uma criança exige um compromisso através dos nossos atos e ações. Para nós pensarmos e refletirmos, não é? E as Escrituras nos ensinam que a educação no lar deve ocorrer em todo o tempo. Educação no lar, ela deve ocorrer em todo o tempo. Tomando café da manhã, vamos orar, agradecendo a Deus por esse café delicioso que Papai do Céu nos proporciona. Vamos agradecer. Almoço, vamos agradecer o alimento, o almoço delicioso que a mamãe preparou para nós. Vamos agradecer o jantar. É tão importante papai e mamãe fazer isso. E os filhos observam. Ah, mas é lá em casa, irmã, só quem faz é mamãe. Não importa. O papel é de papai, mas se papai não faz, mamãe faz. Alguém tem que fazer, para que seu filho veja que é importante. Ele está sendo formado, não é? E nós precisamos colocar isso em prática. Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 7. Vamos recitar? Toda a igreja? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E que palavras são essas? A palavra de Deus, o ensino bíblico. Como é importante estudarmos a palavra de Deus. E nossos filhos veem papai e mamãe lendo a Bíblia e orando. Papai e mamãe, quando você estiver em casa e você não tiver tempo durante o dia, porque você trabalha muito, mesmo que você chegue muito cansado, dê aos seus filhos esse privilégio de ler a Bíblia, nem que seja um versículo, e orar com eles. É tão importante seu filho ver isso em você. E a palavra de Deus, ela diz que estas palavras, que é a palavra de Deus, que hoje te ordeno, né? Moisés deixou esse ensino maravilhoso para os pais, lá do passado, mas serve para nós hoje, porque a Bíblia ela se renova todos os dias. Nós precisamos ensinar, porque o mundo ensina nossos filhos 24 horas. E hoje é tão fácil eles aprenderem através da tecnologia, desse mundo globalizado que vivemos. Eles aprendem muito e eles são muito rápidos para praticar o que aprende. E por que não vai aprender a palavra? Quando nós ensinamos as crianças, a gente ouve cada coisa das crianças que dá até medo. Nós ficamos 90 dias cuidando de um grupo de 25 crianças
e lá no Rubalo, e a gente ouvia tanta coisa feia da boca daquelas crianças. E eu dizia para eles assim: não, Deus fica triste quando você fala isso. Isso é muito feio, sabia? Não fale não, isso é pecado. Olhe, Jesus não se alegra com criança assim. Você está mentindo? Você está roubando? Você está brigando com seu colega na escola? Você está rebelde com a professora na escola? Isso é pecado. Você está desobedecendo os seus pais? A mamãe falou-te assim, 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 mas eu não vou fazer. Aí eu dizia: vai fazer sim, porque a mamãe falou. E se a mamãe falou, a mamãe sabe das coisas. Mamãe é tão inteligente, sabia? O papai também. E você precisa obedecer seus pais, porque é promessa do Senhor. E eles ouviam. Vamos ver o que significa inculcar a igreja. Vamos lá. Apontar, citar, demonstrar, sabemos que a palavra de Deus nos esclarece muitas coisas e muitas vezes nós esquecemos de praticá-la. Mas no nosso dia a dia, a alegria do Senhor é a nossa força. Orando, Deus nos alegra e nos encoraja a praticarmos a palavra. Amém? E os nossos filhos vão atrás, viu? Acreditem que eles também vão atrás. Quando eles chegam desanimados da escola, não deu certo isso ou aquilo, papai, mamãe, seja forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Só isso você viveu hoje, você vai, isso aí é coisa pequena, você vai vencer, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Tudo vai dar certo. E quando dá errado, até o que dá errado, Deus faz dar certo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então devemos passar esses princípios e verdades espirituais para os nossos filhos, caminhar os caminhos do Senhor com alegria e obediência. Primeiro a palavra, depois aos nossos ensinos. Nós temos aqui o segundo fundamento é que a instrução para a criança gera impacto para toda a vida. Imagine, toda a vida. Os fundamentos que lhe foram repassados no lar atuarão como uma bússola na tomada de decisões e como parte da sua identidade. Então, os ensinos que o papai e mamãe, com muita luta, com muita prova, com muita dificuldade, caminhou com esse filho, lá na frente, ele vai ter essas verdades espirituais contidas da palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Vai ser a bússola da vida dele. Vai ser o guia. É quem vai guiar o seu coração, a sua vontade de vencer, aquilo que aprendeu lá atrás, na base, no alicerce, que é a infância. E a nossa responsabilidade é muito grande. Não podemos terceirizar a responsabilidade que nos foi concedida por nosso Deus. Então, eu não devo terceirizar para as babás eletrônicas, não é? Para as creches, para a tecnologia, para a babá humana. Não. Essa responsabilidade é minha. E eu preciso obedecer a palavra de Deus para que os meus filhos sejam bem o quê? Sucedidos e felizes na terra. O ensino intencional da família, voltando, é uma prova de amor. E por quê? Muitas vezes, como pais, nós renunciamos tantas coisas, né? Tantas coisas. Eu vou ser sincera com a igreja do Senhor nessa manhã. Mas eu renunciei muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu queria fazer muitas coisas, porque eu sou intensa, elétrica. Eu quero tudo para ontem. Mas
Deus falou ao meu coração: tu és mãe, tu tens uma família, e eu as coloquei em tuas mãos. Tuas filhas são projetos meus. É você que vai cuidar, é você que vai amar, é você que tem que educar, você e seu esposo. Seus filhos são projetos do Senhor, não é nosso. Então você precisa ter a responsabilidade diante do Senhor, não só de amar, não só em dar tênis de marca, o melhor celular, o melhor computador, a melhor tecnologia mais moderna que existe, não importa o preço, é para o meu filho, vou dar no dia do aniversário. Que mal há nisso? Nenhum. Mas eu preciso priorizar a vida espiritual dele, porque é isso que vai ajudá-lo lá na frente. Um jovem, ele foi fazer um concurso em Brasília, e aquele jovem, ele almejava muito passar naquele concurso como advogado, e ele contou para nós que no dia da prova ele estava muito nervoso. Tinha estudado muito, mas ele estava muito nervoso. Quando ele sentou para fazer a prova, pingava o suor, caía, ele com muito medo de não passar naquele concurso, de fazer a prova e não ser bem aprovado. Eram várias fases que ele ia fazer e passar naquela prova, e ele disse assim: meu Deus, me ajuda. Eu estudei tanto, eu vou fazer o que eu sei. Ele baixou a cabeça e começou a escrever, fazer a prova. De repente, alguém tocou nas costas dele, e ele virou para trás, e a pessoa estendeu a mão e colocou na mão dele algo. E ele fechou a mão. Ele recebeu algo do colega que estava atrás dele e segurou. Quando ele abriu, quando ele olhou, era droga. Aí o colega soprou de lá: usa, que você vai ficar calminho. Aí ele disse que na hora que ele olhou para aquela coisa estranha, ele imediatamente guardou lá no bolso, e o Espírito Santo fez ele lembrar o que ele aprendeu na infância. Não toque nisso. O nome disso é pecado. O nome disso é destruição de vidas. E ele lembrou. E veio muito forte na mente dele: não toque nisso. Não use. Porque você é de Jesus. E quando terminou aquela prova, ele ligou para a avó dele e contou o que aconteceu. E aquela avó disse: glória a Deus, eu estou orando por você, meu neto. E ele foi criado por essa avó, que era avó e mãe, e ela disse: Deus, como é maravilhoso te servir, como é maravilhoso orar por nossos filhos e netos, porque o Senhor dá livramentos. Quando você ora, como pai, você tem autoridade espiritual dada por Deus sobre a vida dos seus filhos. E o Senhor ouve, e o Senhor livra, como livrou a nossa filha de um coma alcoólico, daquela festa maligna e mundana que ela queria participar, e como livrou esse jovem do vício da droga. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel, e Ele não deixa nossos filhos sozinhos, não. Ele não abandona nossos filhos, porque Ele é poderoso. E você está orando, e nós estamos orando pela vida espiritual deles. Cubra a igreja, papai, mamãe, famílias do Senhor. Cubra vossos filhos de oração. Não importa o que eles estejam fazendo. Ele é de Jesus, comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. Seu filho é projeto de Deus. E nós criamos filhos para o céu, não é para o inferno, é para o céu. Se eles estão afastados, ore. Se eles estão na igreja, agradeça, ore e agradeça. Continue orando, porque o inimigo das nossas almas, ele tem, sabe o quê? Estratégias para afastá-los da presença do Senhor. E não são boas as estratégias dele, não. Ele usa amigos,
ele usa coleguinhas, ele usa quem ele quer, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não desista de orar pelos seus filhos. Ore incessantemente. Ore em casa, ore na igreja, ore de joelho, ore em pé, ore gritando, ore. Cubra seus filhos de oração, porque nós estamos vivendo dias maus na terra. Dias trabalhosos, a palavra de Deus diz, que são dias trabalhosos. E a responsabilidade é minha, é sua, como pai e mãe. Quantos livramentos Deus dá a seus filhos porque você ora? Quantos livramentos Deus tem dado à tua família porque você está na presença de Deus? Você está aqui na igreja. Irmãos, como é importante seus filhos verem você vir aqui na frente no gasofilaço e depositar no altar do Senhor aquilo que não te pertence, que Deus te deu com abundância, e você vai tirar uma pequena parte para entregar no altar do Senhor. Coloque na mão dos seus filhos R$1 que seja, para ele vir, para ele aprender a ser obediente. Quando ele crescer, ele se tornará um dizimista fiel, porque a prática começou lá na infância. Ele via papai ser, mamãe, ele via seus pais depositando no altar do Senhor aquilo que não pertencia a ele. Mas se seus filhos não vê, para ele também não é importante. Papai não faz, mamãe não faz, eu não vou fazer. O dinheiro é todo meu, é todo meu. E Deus tem abençoado, e Deus vai abençoar ainda mais, porque Deus vai fazer próspero a tua família, próspera toda a tua casa, porque você está obedecendo princípios da palavra de Deus, princípio de obediência, princípio de fidelidade ao Senhor, princípio de estar aqui, quando você vem à casa do Senhor, você está obedecendo, sabe que princípio? O de honrar ao Senhor. No dia do Senhor, você está aqui adorando, seu coração está voltado para Deus, que coisa maravilhosa. Eu adoro a Deus quando eu oferto, eu adoro a Deus quando eu invisto em missões, eu adoro a Deus quando eu invisto nos dízimos e ofertas, porque eu quero a obra de Deus crescendo, quero ver a obra de Deus crescer, e para que isso cresça depende de mim, depende da minha família também, e Deus honra os servos fiéis. E as aplicações, já estou terminando, precisamos compreender que a missão de educar deve ser desenvolvida com intencionalidade, pois qualquer que seja a negligência, os prejuízos serão imensuráveis. Segunda aplicação, que devemos nos dedicar em oferecer valores que irão contribuir para que nossas crianças tenham uma boa qualidade de vida e um caráter íntegro diante de Deus. E precisamos cultivar uma vida de espiritualidade que possa impactar a vida das pessoas que nos... Volta aí um pouquinho, pastor, por favor. Nos cercam. Em especial, a vida das crianças. E somos desafiados a ser intencionais e aproveitar cada oportunidade para promover o Evangelho de Cristo entre os nossos familiares. Uma oportunidade que temos. Devemos ser um testemunho vivo que desafie nossas crianças e assumir um compromisso pessoal em Cristo. Para que os nossos filhos assumam um testemunho pessoal em Cristo, depende de mim, depende de você, papai, e depende de nós. Que o Senhor assim nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Amém?